Imagine uma chave que tem o poder de abrir portas para mundos além da visão comum, para realidades onde o tempo se dissolve e a alma se expande. Essa chave, sagrada e misteriosa, é a cannabis. Hoje, essa planta está frequentemente banalizada, criminalizada e até mesmo romantizada, mas por milênios ela foi reverenciada como um portal divino, uma ponte entre o humano e o cósmico. Chaves, como sabemos, não foram feitas para serem veneradas ou adoradas. Elas têm uma única função: abrir portas. Mas o que há além dessas portas? O que se esconde nos reinos secretos que elas nos convidam a atravessar? Na antiga Índia, a cannabis não era apenas uma planta. Era uma das 5 sagradas, chamada de Arva, um presente dos próprios deuses, portadora do Amrita, o néctar da imortalidade. Sua relação com Shiva, o destruidor e regenerador, não é mera coincidência. Shiva, o mestre da dança cósmica, é aquele que dissolve as ilusões, que quebra as barreiras da realidade. Seus devotos, os Saus, usavam a planta em meditações profundas, não para buscar prazer, mas para se perderem na morte do ego, para se desvincularem do corpo e alcançar a verdadeira liberdade. A cannabis não era um refúgio, era um confronto direto com o interior mais profundo, uma jornada sem retorno para o desconhecido. No Oriente, os mestres taoístas viam a cannabis não apenas como uma planta, mas como uma aliada no caminho da longevidade e da expansão da consciência. Em registros antigos, como os do alquimista Gehong, há descrições de combinações de ervas que provocavam sonhos lúcidos e estados de percepção ampliada, trazendo à tona aquilo que estava oculto nas camadas mais profundas da mente. No taoísmo, a cannabis, quando harmonizada com o corpo, pode refinar a energia vital, o Qi. Mas, como toda substância sagrada, ela é uma lâmina afiada. Se o corpo está em desequilíbrio, seu uso pode exacerbar o caos interior. No mundo árabe, entre os sufis, a cannabis também ocupava um lugar reverenciado. O objetivo supremo dos sufis era o fana, a dissolução total do ego, a aniquilação do eu na presença do divino. Em êxtases místicos, muitos relatavam visões de um amor divino inefável. Mas, mesmo entre os mestres sufis, havia controvérsias. Rumi, o grande poeta, advertia: por que buscar Deus na embriaguez, se ele já dança sóbrio dentro de você? A cannabis, para os sufis, não era uma fuga, mas uma ferramenta de purificação espiritual, utilizada com respeito e moderação. Então, na vastidão das culturas e tradições espirituais ao redor do mundo, a cannabis, em suas diferentes formas, continua a ser uma chave. Mas uma chave que exige mais do que apenas um olhar curioso. Ela exige preparação, respeito e, acima de tudo, consciência. Em muitos lugares, como no candomblé, na umbanda e entre os rastafaris, ela não é tratada apenas como uma planta, mas como um ser espiritual, um axé, com sua própria energia e propósito. E como todo ser espiritual, a cannabis precisa ser tratada com reverência, pois sem isso ela se torna uma armadilha, uma sombra que engole aquele que a utiliza sem saber. Agora, convido você a se perguntar: o que está além dessas portas que a cannabis pode abrir? O que ela pode revelar sobre nós mesmos, sobre o universo, sobre o divino? Para atravessar esse portal, não basta apenas desejá-lo. É necessário estar pronto para o que está além. Cannabis nas tradições espirituais: Índia, taoísmo, sufismo e rastafari. Em um mundo onde a cannabis é muitas vezes reduzida a uma substância recreativa, em diversos cantos do planeta, ela é reverenciada como um sacramento. Em reasoning sessions, encontros de reflexão espiritual, meditação, cantos e preces, ela transcende sua forma física e se torna um portal, uma chave para dimensões além da percepção comum.
Em todas essas tradições, o fio condutor é claro. A cannabis é potência, mas a potência por si só é neutra. O que ela se torna, o que ela gera, não depende da planta, mas do seu usuário. Depende da consciência, da intenção e, sobretudo, da preparação. Porque, como o Corpus Hermeticum nos ensina, o espírito não se entrega a quem bate a porta embriagado de si mesmo. E essa verdade ecoa em todos os campos espirituais. Aqueles que buscam atalhos podem se deparar com um círculo vicioso, uma ilusão de evolução, sem jamais tocar a verdadeira essência. E talvez a verdadeira pergunta não seja: a cannabis é sagrada? Mas sim, você é sagrado o suficiente para usá-la? Toda planta que abre portais também abre espelhos. E espelhos, ao contrário do que gostaríamos de acreditar, nem sempre refletem beleza. Muitas vezes, eles nos mostram aquilo que evitamos ver por vidas inteiras: a nossa sombra. A cannabis, como muitas substâncias enteógenas, tem o poder de dissolver máscaras, desnudando a alma de suas camuflagens. Mas nem toda a alma está pronta para encarar seu próprio rosto, despido da ilusão. E é aqui que começa o verdadeiro efeito espiritual da planta. Não na elevação imediata, mas no confronto inevitável. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, cunhou o termo sombra para descrever os aspectos reprimidos de nosso ser. Não o mal em si, mas tudo aquilo que o ego se recusa a reconhecer. Medos, traumas, desejos proibidos, dores ancestrais. Jung dizia que o primeiro passo para a inteireza era o confronto com a sombra. E não é curioso que muitas pessoas, ao fumarem cannabis, experimentem uma sensação de ansiedade, paranoia ou uma exposição interna? A planta não gera essas sensações. Ela apenas remove o verniz da persona, revelando o que sempre esteve ali. Para as tradições ocultistas, isso não é um mistério. Dion Fortune, em sua defesa psíquica, descreve como estados alterados de consciência, provocados por rituais, drogas ou traumas, enfraquecem o campo etérico, tornando o indivíduo vulnerável a forças externas. Ela adverte, quando a consciência vacila, entidades das regiões inferiores podem se aproximar, alimentando-se das brechas emocionais expostas. Isso não é superstição, mas psicodinâmica sutil. Quando a mente consciente recua, seja pelo sono, pela meditação ou pelo uso da cannabis, o inconsciente assume o controle. E se esse inconsciente estiver repleto de feridas não curadas, elas virão à tona. O que chamamos de bad trip é muitas vezes o espírito tentando limpar a casa. A tradição do Raja Yoga, especialmente nos Yoga Sutras de Patanjali, reconhece isso claramente. Ele menciona que poderes paranormais podem surgir espontaneamente com o uso de ervas, mas adverte: esses poderes são ilusórios se não forem acompanhados de discernimento e ética. Ainda mais importante, ele alerta que os siddhis, poderes espirituais, podem se tornar obstáculos ao samadhi, a verdadeira iluminação, porque alimentam o ego espiritual, uma armadilha mais difícil de detectar do que o ego comum. Osho, em suas palestras sobre drogas e espiritualidade, dizia: substâncias abrem portas que só o silêncio deveria abrir. São atalhos, sim, mas atalhos instáveis, e muitas vezes quem atravessa essas portas sem mapa ou guia volta pela mesma porta, agora sem saber onde está. Em nível energético, a cannabis atua diretamente no corpo sutil. Muitos praticantes de Reiki, Kundalini Yoga e magia cerimonial relatam um aumento na sensibilidade do campo áurico após seu uso. Isso pode ser positivo se a pessoa estiver ancorada, mas quando não está, torna-se um farol sem capitão, emitindo luz que atrai não só mariposas, mas também predadores energéticos. Como dizem alguns xamãs amazônicos, toda planta que abre, testa. E o teste não é místico, é moral. O que você fará com o que vir? Vai fugir, analisar ou agir?
Muitos usuários crônicos relatam uma constante sensação de estagnação. O corpo relaxa, mas a alma estaciona. A criatividade parece fluir, mas raramente se materializa. A espiritualidade parece profunda, mas não resulta em transformação real. Isso é o que os cabalistas chamam de clipô, cascas de energia, camadas formadas por percepções não integradas, experiências místicas mal digeridas que se acumulam como poeira no campo espiritual. Elas criam a ilusão de crescimento sem o crescimento real. E o maior perigo está aqui: confundir sentir muito com evoluir, porque nem toda expansão é elevação. Expansão sem direção é inchaço. E como sabemos, o inchaço, cedo ou tarde, estoura. Neste ponto, a cannabis, quando usada de forma inconsciente ou abusiva, se transforma de planta sagrada em planta da estagnação, não por sua natureza, mas pelo uso desconectado. Ela não gera passividade espiritual, mas pode criar o cenário perfeito para aqueles que já a carregam dentro de si. Alguns tentam argumentar, mas se eu sinto paz, é porque está funcionando. Mas a paz, gerada por um agente externo, é como a calma de um quarto trancado, bonita, mas artificial. A verdadeira paz nasce mesmo em meio ao caos, porque está enraizada no centro do ser. Se a cannabis te dá paz, pergunte-se, ela está te ensinando a gerar essa paz por si mesmo ou apenas te alugando uma ilusão temporária? O verdadeiro encontro com o divino, quase sempre, começa com o encontro com a sombra. E esse encontro não é bonito. Não há arco-íris, não há filtro sépia, há lágrimas, vergonha, raiva e confusão. Mas, se você permanecer ali, respirando, atento, algo acontece. Não uma revelação alucinógena, mas uma integração silenciosa, uma aceitação do que é. E a partir daí, o nascimento do que pode vir a ser. A cannabis, neste processo, torna-se um verdadeiro portal, não para uma ilusão de ascensão, mas para a verdadeira transmutação. Ela nos oferece a oportunidade de ver nossa sombra, não para fugir dela, mas para integrá-la, e assim, a partir desse confronto, tornar-nos mais inteiros. O espelho da cannabis nas tradições espirituais, reflexão, intenção e coletividade. O contexto, muitas vezes, pode ser comparado a um espelho de água. Ele reflete o céu com perfeição, mas, se você mergulhar apressadamente, verá apenas lama. Assim também é com o espírito humano em sua jornada interior. Por mais que em momentos pareça solitária, essa jornada nunca é completamente isolada. Ela ecoa a teia coletiva à qual pertencemos, e cada passo dado, cada prática vivenciada, reverbera de alguma forma na cultura, moldando e sendo moldado por ela. Nenhuma prática espiritual, nenhuma planta de poder, nenhuma iluminação é um fenômeno puramente individual. Tudo que nos toca tem um reflexo no coletivo e, por sua vez, tudo o que o coletivo aceita ou rejeita molda a forma como nos tocamos, como vivenciamos e interpretamos a espiritualidade. A cannabis, uma planta com raízes místicas profundas, é um exemplo perfeito dessa dinâmica. Hoje, transformada em uma mercadoria global, ela ocupa um espaço que vai desde a rebeldia juvenil até um tema central em pautas políticas e culturais. Contudo, muito antes de ser legalizada ou reprimida, a cannabis já fazia parte do sagrado. E em muitos lugares do mundo, continua a ser um veículo espiritual. Na tradição Rastafari, por exemplo, a ganja não é vista como um vício, mas como um voto sagrado, um pacto com o divino. Surgido na Jamaica na década de 1930, o movimento Rastafari não se limitou a uma resistência ao colonialismo, mas também foi um renascimento espiritual. Enraizado em tradições africanas, nos ensinamentos bíblicos e numa cosmovisão própria, os rastas veem a erva como a cura das nações, uma ferramenta sagrada para aproximar-se de Jah, o Deus vivo e presente. Nas Reasoning Sessions,
os encontros coletivos para reflexão filosófica, a cannabis é usada não apenas como uma erva, mas como um sacramento que reverencia e purifica a alma. Durante essas práticas, palavras e fumaça caminham juntas e o coletivo se torna uma catedral, com a planta atuando como o incenso do espírito. E não são apenas os rastas que reconhecem a sacralidade da cannabis. No continente africano, especialmente nas tradições bantus, há registros de seu uso ritualístico em celebrações funerárias e rituais de passagem. A erva não era usada para fugir da dor, mas para atravessá-la, como um símbolo de presença e conexão com os ancestrais. Em muitas culturas indígenas na América pré-colombiana, apesar da cannabis não ser nativa, o uso de plantas psicoativas em rituais coletivos era uma prática comum. O princípio é o mesmo, substâncias que abrem portais, mas apenas quando sustentadas por cosmologias, mitos e rituais, e não como um simples prazer ou distração. O problema surge quando, no contexto da modernidade, a planta é arrancada de seus templos e colocada nas prateleiras dos supermercados culturais. O que antes era um sacramento agora é reduzido a um produto de consumo, uma mercadoria que promove estética, marketing e memes. O que era veículo para a transcendência se transforma em uma marca, em uma moda, em algo vazio de significado real. A cultura psicodélica dos anos 60 tentou, de certa forma, resgatar esse valor ritualístico, mas sem as raízes, sem a linhagem, sem a iniciação. Pessoas procuravam transcendência, sim, mas de forma fragmentada, misturando cannabis com ácido, política e uma busca por liberdade sem responsabilidade espiritual. Aldous Huxley já alertava em As Portas da Percepção que a experiência visionária pode revelar, mas não ensina. Ela pode mostrar, mas não estrutura. O verdadeiro perigo é confundir o vislumbre com a permanência, e a modernidade, ao desacreditar as tradições, criou um vazio perigoso. O da espiritualidade sem ritual, da experiência sem ética, do êxtase sem integração, da visão sem ação. É nesse vácuo que a cannabis, na cultura ocidental, se transforma no símbolo de uma contracultura superficial, sem consciência real de seu poder espiritual. Ela é celebrada como rebeldia, como liberdade, mas raramente como uma responsabilidade espiritual. E é justamente aqui que as tradições que ainda preservam o uso sagrado da cannabis nos mostram uma lição vital: o uso coletivo da planta. Nesses rituais, o grupo não é apenas um conjunto de indivíduos. Ele funciona como um recipiente, uma bússola e uma testemunha da jornada espiritual. Nos rituais afro-ameríndios, por exemplo, a cannabis nunca é usada sozinho. Sempre há cantos, instrumentos, ciclos, limpezas. O coletivo sustenta o sagrado e o indivíduo se dissolve para renascer. E é isso que nos traz de volta ao cerne da questão. A cannabis tem uma alma cultural. Ela carrega consigo todas as narrativas nas quais foi envolvida ao longo dos tempos. Quando usada no templo, com reverência e intenção, age como um sacramento. Mas quando fumada sozinha, na solidão apressada, ela tende a amplificar a desconexão. A erva é como a água, maleável, toma a forma do recipiente em que é colocada. E o recipiente da cultura moderna, muitas vezes, é raso, apressado, cínico. A planta que um dia invocava deuses, agora é um tema de série na Netflix. O cânhamo do saber se tornou panfleto publicitário, uma piada de stand-up ou um símbolo de rebeldia de designer. Mas há resistência. Há comunidades indígenas que rejeitam o extrativismo espiritual da cultura branca. Há jovens buscadores resgatando o jejum ritual e o canto. Há mestres silenciosos, mesmo em meio ao barulho urbano, que ainda ensinam como fumar em oração. A planta permanece a mesma. O que muda é o contexto. O que muda é a intenção.
O que muda é o campo simbólico que sustenta a experiência. E talvez, no fundo, essa seja sua maior lição espiritual. Espiritualidade não é uma sensação individual, é uma frequência coletiva. Não é o que você sente, é o que você gera. Não é o que você vê sob o efeito da planta, mas o que você se torna depois que o efeito passa. Como diz o velho provérbio africano: se quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá em círculo. A verdadeira espiritualidade não se mede pelos estados alterados que você experimenta, mas pelos estados elevados que você consegue sustentar. O caminho não se revela pelas luzes que você vê, mas pelo que você faz com as sombras que essas luzes projetam. E entre a luz e a névoa há uma linha tênue. Seu nome é discernimento. A cannabis, como toda planta de poder, não carrega promessas, mas possibilidades. Possibilidades que podem iluminar ou confundir, inspirar ou entorpecer. E é aqui que o buscador espiritual se encontra em uma encruzilhada. Ele busca expandir a consciência ou escapar dela. Osho, muitas vezes mal compreendido como hedonista, disse algo profundamente sutil: qualquer coisa pode se tornar meditação se você estiver presente, e qualquer coisa pode se tornar uma droga se você estiver ausente. A questão, portanto, não é a planta, mas a consciência que a acompanha. Quando a presença está ausente, o caminho se torna um carrossel, sem direção, sem profundidade. É por isso que os antigos sempre acompanhavam o uso das plantas sagradas com rituais, jejuns, cantos, silêncio, preparação e orientação. Não por superstição, mas por uma compreensão profunda da higiene energética. Eles sabiam, o que nós esquecemos, que um portal não é um lugar para fazer turismo. Ele é um lugar de passagem. E nem toda alma está pronta para o que está do outro lado. O discernimento, chamado Kro na filosofia grega, Viveka no Vedanta, é a lâmina invisível que separa o real da mera sensação. É o olho do meio, o terceiro olho, não como poder, mas como bússola. No uso espiritual da cannabis, sem essa bússola, o que parece iluminação pode ser apenas hipersensibilidade. O que parece visão pode ser apenas um eco mental. O que parece intuição pode ser desejo disfarçado de sabedoria. Existe um tipo de intoxicação que se disfarça de clareza. Ela vem com insights brilhantes, sinestesia, sincronicidades. Mas se esses insights não mudam a sua relação com os outros, com o mundo, com sua própria sombra, então são apenas fogos de artifício espirituais, bonitos, mas sem direção. O verdadeiro caminho espiritual é árido, exige constância, presença sem espetáculo. Ele pede silêncio sem ruído interior. E é por isso que a cannabis, quando usada fora de um caminho estruturado, pode criar um vício muito mais sutil do que o vício químico. O vício da sensação de espiritualidade sem a prática real de espiritualidade. É fácil parecer profundo sob o efeito da planta. Difícil é ser profundo no trânsito, na fila do banco, em um conflito com alguém que te fere. A iluminação não se mede pelo que você vê com os olhos fechados, mas pelo que você faz com os olhos abertos, com os pés sujos de chão. Quando não há discernimento, o que a cannabis faz é criar um espelho embaçado, onde o ego se vê como desperto, quando na verdade ele apenas cochilou no colo das sensações. Uma paz vegetativa que paralisa mais do que pacifica. No ocultismo tradicional, existe um princípio conhecido como a falsa luz de Rod, uma sensação de clareza mental que é, na verdade, apenas a mente intoxicada por imagens não integradas, um brilho superficial, sem raízes. A cannabis, quando usada sem sabedoria, pode alimentar exatamente essa ilusão, a ilusão do progresso, enquanto se anda em círculos cada vez mais coloridos. Por isso, a planta só deve ser usada espiritualmente quando o solo interior está limpo, quando há uma intenção clara,
quando há silêncio real antes da tragada e um silêncio ainda mais profundo depois. Quando há orientação, tradição, método, humildade e, acima de tudo, quando você está pronto para a resposta que ela dará. Porque, como disse o mestre Sufi Rumi, Deus é como um espelho que não ri das suas caretas, apenas as mostra claramente. A cannabis é uma planta com grande potencial espiritual, mas todo potencial exige contexto, disciplina, intenção e entendimento. Quando despojada de sua função ritual e transformada em produto cultural, ela corre o risco de se tornar apenas mais uma distração. A verdadeira busca espiritual é uma arte sutil. Não se trata de escapar, mas de permanecer. Não se trata de ver luzes, mas de se tornar luz. O que você está buscando quando acende esse baseado? Paz, espaço, silêncio. Se você não consegue encontrar essas coisas dentro de si, talvez a planta esteja apenas te emprestando um espelho. E espelhos só mostram o reflexo, nunca a essência. A jornada espiritual é, sem dúvida, um caminho de constante aprendizado e transformação. À medida que buscamos expandir nossa consciência e explorar as profundezas do nosso ser, é essencial lembrar que cada ferramenta, cada prática tem seu lugar. O discernimento é a chave para discernir entre a verdadeira iluminação e as distrações que surgem ao longo do caminho. O que você está realmente buscando na sua jornada? É apenas uma sensação momentânea ou algo mais profundo que permanece e transforma sua vida? Se você já teve alguma experiência com a cannabis ou com outras práticas espirituais, compartilhe nos comentários como elas impactaram sua visão e a sua caminhada. Você também já se deparou com a ilusão do progresso espiritual? O que você aprendeu ao longo do tempo sobre o uso consciente de ferramentas espirituais? A conversa sobre essas experiências é essencial para nosso crescimento coletivo e para ajudar uns aos outros a seguir em direção a uma espiritualidade mais profunda e autêntica. Gostaria de saber o que você pensa e como esse conteúdo ressoou em você. Se esse vídeo te fez refletir ou trouxe novas percepções, deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar com quem também possa se beneficiar dessa reflexão e, claro, inscrever-se para não perder os próximos conteúdos. Sua participação é fundamental para criar um espaço de troca e aprendizado genuíno. Se você chegou até aqui, é porque algo em seu interior clama por mais, por uma verdade mais pura, uma consciência mais desperta e uma conexão mais íntima com o invisível que dá forma ao visível. E agora eu quero te entregar algo que vai expandir ainda mais sua consciência. Prepare-se para dar um passo além. Apresento a você o Mapa do Eu Superior. Um e-book poderoso, nascido das minhas experiências mais intensas e verdadeiras. Ele reúne práticas, insights e chaves mentais que vão te conduzir por um caminho de clareza, presença e despertar interior. Mas não para por aí. Ao adquirir o livro, você ganhará acesso gratuito à Biblioteca Sagrada, um acervo digital exclusivo com livros raros, proibidos e removidos da nossa história. Obras ocultas que revelam o que por séculos foi escondido da humanidade e que agora estão ao seu alcance. Esse mapa não é apenas um livro, é uma ferramenta de transformação. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso é um sinal. Você está pronto para elevar percepção e assumir o controle da sua própria realidade. Clique agora no link do comentário fixado e mergulhe nessa jornada de autoconhecimento com coragem, foco e consciência. E não pare por aqui. Selecionei 2 vídeos essenciais que expandem ainda mais tudo o que vimos hoje. Escolha um deles e continue explorando as camadas mais profundas do seu ser. Lembre-se, a verdade não está nos ruídos do mundo, mas na voz silenciosa da consciência que desperta.